Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo pesquisa do canal Produção Animal com Conservação Ambiental. Neste vídeo pesquisa, iremos apresentar o trabalho Valores de referência para os consumos, água de bebida de vacas em lactação e lavagem da sala de ordenha. Este trabalho tem como autores eu, que faço a apresentação aqui para vocês, o Júlio Palhares, a Daniele Matarim, o Rafael de Souza e a Luciane Martello. Bom, é importante frisar quais são as vantagens de sabermos o consumo de água na propriedade leiteira. Saber esse consumo propicia a identificação dos pontos de eficiência e ineficiência hídrica e a proposição de boas práticas. Então, para nós sabermos o que temos que corrigir, nós temos que saber quanto estamos consumindo e, principalmente nesse quanto, aonde estamos sendo mais ineficientes e propor práticas para corrigir essas ineficiências. A proposição de ações para a economia de água, contribuindo para a resiliência e segurança hídrica da propriedade. A atividade será mais adaptada aos eventos climáticos extremos, então hoje cada vez mais comum esses eventos, seja seca ou seja inundações, estarem mais presentes no dia a dia da produção leiteira. Então, saber o consumo de água vai nos tornar mais preventivos, né, principalmente nesses eventos de seca. Redução dos custos da água, porque apesar de não pagarmos pela água hoje na atividade leiteira, ela tem um custo, seja um custo de captação, um custo de distribuição, um custo de manutenção da rede de distribuição, em algumas propriedades um custo de tratamento dessa água para ser servida a humanos e animais. Então, usar a água em menor quantidade também traz impactos positivos na redução do custo de produção. E uma maior facilidade de adequação da atividade às exigências da legislação ambiental e nos processos de outorga de uso da água. A outorga é uma licença que todos devem ter para utilizar a água, seja fonte superficial ou subterrânea, então saber o consumo facilita nesse processo de obtenção da outorga do uso da água. Então, o objetivo desse trabalho foi ter os valores de referência para dois tipos de consumo: água de bebida de vacas em lactação e água de lavagem da ordenha. Esses valores são apresentados na forma de dois indicadores muito tradicionais em estudos que avaliam a eficiência hídrica da produção leiteira. Quais são esses indicadores? Litros de água por vaca em lactação por dia e litros de água por litro de leite por dia. Bom, para chegarmos a esses valores de referência, nós utilizamos como dados, monitoramos durante o período de 24 meses, entre 2021 e 2022, fazendas leiteiras localizadas nos estados de Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Esse monitoramento foi feito a partir de hidrômetros instalados nessas fazendas, onde esses hidrômetros mediam ou o consumo de água das vacas em lactação ou consumo de água na lavagem da sala de ordenha. Então, esse conjunto de fazendas totaliza 314 fazendas onde nós medimos o consumo de água de bebidas das vacas em lactação e 562 fazendas onde medimos o consumo de água da lavagem de ordenha. Lembrando que lavagem de ordenha inclui a lavagem da sala de ordenha, dos currais de espera, né, que geralmente os animais ficam antes de entrar na sala de ordenha, e a lavagem do tanque de leite. Então, esse consumo media o uso da água em todo esse complexo da ordenha. E os resultados, o que nós podemos dizer aqui? Vocês veem que os resultados eles são apresentados por sistema de produção, então fazendas que produziam leite a pasto, em semi-confinamento e em confinamento, e também apresentamos esses resultados por estação, de águas e secas. Então aqui vocês veem os valores de referência por quartis do indicador litro de água por vaca em lactação por dia. O quartil, você tem, no primeiro quartil, o que seriam as fazendas que utilizam menor quantidade de água, ou seja, menos litros de água por vaca em lactação por dia, e no terceiro quartil, as fazendas que utilizam maior quantidade de água por vaca em lactação por dia. Então, as que estão no terceiro quartil demonstram ter
um maior consumo absoluto de água e também uma menor eficiência do uso da água. E o quartil 2, ele pode ser entendido como uma média, né? A média entre esses dois extremos, qual seria a média dessas fazendas. O que vocês podem ver aqui de maneira geral, primeiro para o uso, consumo de bebida de vacas em lactação, é que o consumo diário no sistema confinado é maior do que nos outros dois tipos de sistemas de produção. Isso era esperado, porque no sistema confinado você tem uma maior porcentagem de alimentos concentrados na dieta, né, o que torna uma dieta com menor quantidade de matéria seca. Isso induz o animal a tomar mais água. As propriedades também que atuam em sistema confinado tendem a ter uma maior produção de leite vaca-dia, como há uma relação direta entre produção de leite e consumo de água. Então, se a vaca produz mais leite, ela tende a beber mais água para produzir esse leite. Então, vocês veem, por exemplo, a média do sistema confinado na época de águas foi 87,9 litros por vaca-dia, enquanto no sistema pasto, 63,8 e no semiconfinado, 50,3 litros por vaca-dia. Já na estação da seca, para o sistema confinado, a média foi 80,9, do semiconfinado 49,9 e na estação da seca 66,2. Olhando para o outro indicador, que media a lavagem, né, da sala de ordenha, então são litros de água por dia para lavagem da sala de ordenha, também aqui por estação do ano e quartis, nós também vemos que no sistema confinado temos valores com uma tendência mais elevada do que nos sistemas a pasto e semi-confinado. Então, muitas vezes, né, no sistema confinado você tem maiores áreas impermeabilizadas, um rebanho maior, então também existe uma relação. Se eu tenho maior número de vacas em lactação, há uma tendência de se consumir mais água para a lavagem da sala de ordenha, porque você usa a água para lavar a sala de ordenha justamente porque os animais defecam ali durante a espera ou durante a ordenha. Então, se eu tenho mais animais a serem ordenhados, há uma tendência de se utilizar mais água para isso, tá certo? Então, nós podemos tomar como valores de referência, olhando sempre para esse Q2, que seriam as médias, né, por sistema de produção e estação do ano, mas também, né, olhando principalmente para aquelas que estão no primeiro quartil, no Q1, que significam as fazendas que são mais eficientes no uso da água para esses dois indicadores. Então, vamos pegar como exemplo aqui, se eu tenho uma fazenda a pasto que usa 25,8 litros de água, né, por dia para lavagem à sala de ordenha, na época das águas, mas eu também tenho uma fazenda para esse mesmo sistema de produção que é mais eficiente e está usando 17,7 litros para fazer a mesma prática. Então, por que aquela que está usando 25, ou até mesmo aquela que está usando 53,5 litros por dia, né, muito mais água do que as fazendas médias e muito mais do que as fazendas mais eficientes? Então, isso mostra que existe uma gordura para queimar e principalmente essas fazendas menos eficientes, que estão no terceiro quartil, devem promover melhores práticas de uso da água para baixar essa relação de litros de água, seja por vaca em lactação e seja para lavagem da ordenha. E aqui um outro indicador que é litros de água por litro de leite por dia, né? Também para os três sistemas de produção, os mesmos tipos de consumo, que nós temos lá, consumo de bebida da vaca em lactação e consumo de lavagem da sala de ordenha. Aqui a gente vê muitas vezes que no consumo de bebida de vacas de lactação, um indicador com valores mais altos para o sistema pasto, né, chegando ao máximo de 5,4 litros de água por litro de leite por dia, tanto na estação das águas como na estação da seca, e já o sistema confinado com melhores números, né? Por exemplo, 4,4 na estação das águas e 4,1 na estação das secas. Isso também era esperado, porque em sistemas confinados você tem uma maior produção de leite, maior produtividade de leite, né, por animais. Como esse indicador mede litros de água por litro de leite, se você produz mais leite,
naquele rebanho, né? Em termos de os animais que estão ali, a tendência é que esse indicador seja maior. Como no sistema a pasto semi-confinado nós temos menores produções que um sistema confinado, era a tendência que esse indicador fosse maior para esses dois sistemas. E outro indicador, que é em termos de uso da água na vagem e sala de ordenha, também a mesma tendência, né? Os sistemas a pasto semi-confinado, com indicadores um pouco maiores do que o sistema confinado. Mas, novamente, aqui vale a mesma dica, né? Olharmos para aquelas que estão no segundo quartil, no Q2, esses seriam os valores médios. Então, nós podemos dizer aí que os valores médios vão desde um mínimo de 3,2 litros, né, até mais ou menos 4,1, 4,5 litros. Mas as fazendas mais eficientes são aquelas localizadas no primeiro quartil, no Q1, onde, por esse mesmo indicador, elas mostram uma menor relação, né? Então, com o mesmo litro de água, elas produzem maior litros de leite. Isso é o que nós queremos, continuar produzindo o mesmo litro de leite, mas com menor consumo de água. Então, a gente mostra que existe diferentes eficiências, né, nesse sentido, e nos mostra aí metas que podem ser alcançadas, principalmente quanto às fazendas mais eficientes. Como conclusão desse trabalho, então, os valores podem servir como as primeiras referências brasileiras para o consumo de vacas em lactação e lavagem de ordenha por sistema de produção. Hoje, esse é um tipo de dado na literatura nacional ainda muito pouco presente, né? Muito poucos estudos, e quando nós achamos estudos, eles são feitos em uma fazenda, para uma época do ano ou algum período de dias. Aqui a grande vantagem é que são 24 meses de monitoramento para um número muito amplo de fazendas sendo monitoradas, então esses valores de referência expressam muito bem o que é a realidade brasileira em termos de produção de leite e o que é a realidade brasileira nesse consumo de água por vacas em lactação por dia e nesse consumo de água para lavagem na sala de ordenha. Os valores de referência demonstram ampla variação entre os quartis, principalmente para os sistemas a pasto e semi-confinado. Sistemas a pasto e semi-confinado são sistemas mais abertos, vamos dizer assim, porque os animais têm acesso a pasto, não estão em ambiente controlado, como é um galpão de confinamento, então a tendência é que exista essa variabilidade. Não tem nada de ruim nessa variabilidade. Isso é natural desses sistemas de produção. Cabe a nós entendermos que isso faz parte desses sistemas de produção e trabalharmos com essa variabilidade. Mas o mais importante é que a partir desse estudo começamos a ter alguns valores de referência para os consumos de água na propriedade leiteira. Bom, esse trabalho ele pode ser baixado gratuitamente, né? Ele está disponível somente na língua inglesa e aqui nos comentários do vídeo eu vou deixar o link onde vocês podem baixar o trabalho. Esse trabalho teve o financiamento do CNPq e é uma parceria da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, do campus de Pirassununga, e a Embrapa Pecuária Sudeste. Agradeço a atenção de vocês em mais esse vídeo pesquisa do canal Produção Animal com Conservação Ambiental. Convido-os a se inscreverem no canal. Se tiverem alguma dúvida quanto a esse vídeo, ou mesmo depois de ler o artigo, deixem suas dúvidas aqui nos comentários, que será um prazer respondê-las. Até o próximo vídeo pesquisa.